Olá, meus queridos companheiros desta vida humana, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês ensinamentos a respeito da quarta lei do universo, que é o princípio de polaridades. Este princípio vem nos dizer que tudo tem dois polos, tudo tem seu lado oposto, que o igual e o desigual são a mesma coisa, que os opostos são idênticos e que os extremos se tocam, e também que todos os paradoxos podem ser reconciliados. Meu nome é Valtenísia Nascimento e sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem quântica. Se você não assistiu às primeiras leis, a primeira, segunda e terceira, que eu já divulguei no meu canal, se inscrevam, né? Para que você possa ver todos as leis, né, do universo, que você possa acompanhar desde o início, para que haja um melhor entendimento de como conviver com essas leis, colocando elas em prática para o nosso bem-estar. Então, quando eu falei que nós temos polaridades, essas polaridades elas só existem aqui, no nosso mundo dual, que é o mundo onde nós precisamos estar convivendo com essas polaridades para podermos escolher o que é melhor para nossas vidas. E também existe o Deus que criou tudo isso, né? Nos criou, e Ele é uno. Então Deus é uno. Nós vivemos com polaridades, mas Deus, Ele é uno, que Ele é o todo. Então o que significa ser uno? Uno significa que Deus é só o lado positivo das questões em que nós analisamos aqui nesse planeta Terra. Por exemplo, o amor, a luz, a alegria, a saúde, a riqueza, a prosperidade. Então, o todo, ele só faz parte deste uno, né? Deste mundo uno. Mas nós, como seres criados por Ele, é como se nós estivéssemos aqui numa pirâmide, né? Deus está aqui, o todo, né? Está aqui no topo. E nós estamos lá embaixo, na base dessa pirâmide. Então, nós precisamos desses polos para podermos aprender, para poder escolher. E também, se nós não convivermos com esses dois polos, nós não seríamos assim, não conseguiríamos escolher o que é melhor para a nossa vida. Então, nós convivemos com a alegria e a tristeza, a doença e a saúde, a riqueza e a pobreza, a prosperidade, né? E a pobreza, dá tudo no mesmo. Também convivemos com a luz, né? E o escuro, o frio e o calor. Enfim, são infinidades de polaridades, tudo tem seus polos, tudo tem o seu oposto. Mas este oposto só ocorre aqui neste mundo onde vivemos, na terceira dimensão. Gostaria de corrigir um erro, né? Porque talvez vocês não tenham lido na lei de correspondência, onde eu disse que nós estaríamos na quarta dimensão, mas num comentário abaixo, né, eu corrigi, foi uma distração minha, estamos no mundo de terceira dimensão, é o mundo 3D. Então, quando esta lei nos diz que o igual e o desigual são a mesma coisa, o que significa? Que o amor e o ódio, né, faz parte de um polo só. Na verdade, aqui no nosso mundo dual são dois, mas eu vou explicar. Por exemplo, aqui de um lado está o amor, aqui o ódio. Então, entre o amor e o ódio existe uma escala de graus. Então, na verdade, só existe o amor. O ódio, então, ele significa o quê? Numa escala minúscula, lá no início, né? Então, nós chamamos de ódio. Mas na verdade é um amor em minúsculos graus, né, que está existindo. E assim como o medo e a coragem, né, e todos os outros polos.
Então, cada vez que nós percebemos que estamos num polo que não se identifica com o nosso Deus, com o nosso todo, nós estamos no polo errado. E aí nós vamos, né, essa lei vem nos ensinar para que possamos ir para o polo positivo, que nós viemos do todo, a nossa essência é Deus, o todo. Então, para nós estarmos de acordo com Deus, nós temos que estar de acordo também com os polos positivos. Então, se eu estou no negativo, eu tenho que buscar, né, ir para o positivo, porque aí eu estarei voltando para a minha essência real, que é Deus. E o que mais nós podemos dizer desta lei? Cada vez que você aprende algo na sua vida, você entendeu, por exemplo, aconteceu alguma coisa que te deixou triste, chateado, com raiva, com aquele sentimento triste. Então, mas depois houve assim um entendimento, você leu a respeito, você procurou buscar um entendimento. Aí depois, de repente, você fala, ah, tá, agora eu entendi. Então, eu sei por que que aquela pessoa agiu desse jeito, eu entendo, né? Às vezes, a gente se colocando no lugar da outra pessoa, a gente vai entender, né, o porquê que ela fez aquilo conosco. Então, nós podemos, através do entendimento, né, estar evoluindo, subindo, né, graus de amor. Então, cada vez que nós subimos um grau, subimos uma escada da evolução, nós estamos a caminho do amor, a caminho de Deus, que é esse o nosso objetivo aqui na Terra, aprendermos o amor incondicional. Aquele amor que o Hermes Trismegistus vem nos ensinar há milênios de anos atrás. E que, na verdade, esta lei de polaridade, o trabalho, assim, o que ele prioriza, o que ele acha de mais importante nessa lei é essa transmutação que nós devemos fazer. Transmutar o sentimento do ódio para o amor. Então, este é o caminho, né? Quando Jesus também veio, há 1000 anos depois, ele trouxe o mesmo ensinamento para nós: amai uns aos outros assim como eu amei. Então, eu acho super importante cada vez mais nós aprendermos, evoluirmos, como é importante o entendimento, né? Depois que eu entendi tudo, assim, a respeito de muitas coisas da minha vida, não tudo, é lógico, tem muito para aprender, eu só estou iniciando, mas eu já tenho entendimento a chegar no ponto que eu entendo as pessoas, né? Por mais que elas façam, eu não sei, algo gravíssimo acontecesse, não sei como eu reagiria, mas eu buscaria o entendimento hoje em dia. E talvez a gente não consegue perdoar ainda, né? No momento aquele, né, que você está passando, mas com o tempo, né? Você vai... essa lei, ela vem nos dizer que basta a nossa vontade para que as coisas mudem. Então você tem que ter vontade de perdoar, de mudar de polo, né? Ir para o positivo, porque você entendendo que vai ser a pessoa mais prejudicada em ficar no polo negativo é você mesmo. Você é o mais prejudicado. Então, quanto mais a gente amar as pessoas e compreender, mais seremos amados. Eu vou falar para vocês a respeito de algumas polaridades que, segundo Albert Einstein, que é um dos cientistas mais famosos, mais queridos, né? Então, ele diz assim, a respeito do calor e do frio. Então, será que o frio existe realmente? Né? Ele questiona isso a uma outra pessoa. Então, a pessoa fala assim, é lógico que o frio existe, né? Claro, a gente sente o frio e tudo mais. Aí o Albert Einstein vem falando assim que o frio ele não existe, que segundo as leis da física, né, todos os corpos e objetos transmitem energia e que o zero absoluto é a ausência do calor. Então, no termômetro, quando está zero absoluto, né, não significa que está frio, é a ausência do calor. Então, o homem deu este nome de frio para que seja, né, um nome
para aquilo tudo, a ausência do calor. O que mais? O mal. Será que ele existe? Então a gente olha nesse mundo, né, em que vivemos, é lógico, a gente pensa, lógico, o mal existe, né? Existem violências, tantas mortes por aí, pessoas fazendo atrocidades, é lógico que o mal existe. Mas ele nos diz assim, que o mal é a ausência do bem nos corações dos seres humanos. Então o homem deu este nome, né, de mal, mas na verdade só existe o bem. E o que mais? A luz e a escuridão. Será que a luz, né? A luz sabemos que existe. Será que a escuridão existe também? Então ele nos diz que a escuridão também não existe, que na verdade a luz eles podem estudar, mas a escuridão não. Porque num ambiente que está escuro, né, para eles ver a quantidade de luz que existe naquele lugar, é estudando a luz. Então não dá para estudar a escuridão. Então o homem deu o nome de escuridão na ausência da luz. Esta é uma definição daqueles 3 planos que eu sempre digo, tem o plano físico, o mental e o espiritual. Então essas o Albert Einstein vem nos trazer a respeito do plano físico. No plano mental, agora eu vou falar para vocês a respeito dos nossos sentimentos, que diz assim, por exemplo, algo que você acha que é certo e o errado. Será que existe o certo e o errado? É lógico, né? Quando a gente não conhece essa lei, a gente acha que existe o certo e o errado. Mas, na verdade, o que existe, né? Deixa eu ler aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro para o entendimento. Por exemplo, na política, na religião, no futebol. Então nós começamos a pensar assim, qual que é o certo, qual que é o errado? Cada um tem a sua religião, cada um tem o seu político que você quer que ganhe, cada um tem o teu time de futebol para torcer, né? E na verdade, esta lei vem nos dizer que que não existe certo nem errado, né? Por quê? Porque o que é certo para mim, na verdade, às vezes não é para você. E aquilo que você acha que é certo para você, não só nesses assuntos, mas em outros também da nossa vida. De repente você tem a sua opinião e eu tenho a minha. Então esta lei vem nos dizer para a gente não polarizar, não ficar discutindo com outra pessoa essas polaridades, achar que você está certo, que a outra pessoa está errada. Então a gente entra em brigas desnecessárias, ok? Então o que seria melhor para nós? Não ficar impondo aquilo que a gente acha que é correto, né? Você escolheu, tudo bem. Ninguém tem nada a ver com a sua escolha, ninguém vai. As pessoas querem nos influenciar, mas na verdade nós temos que ser nós mesmos, né? Não podemos ser pessoas influenciáveis. Por exemplo, de repente você está numa religião porque outra pessoa te influenciou. Não, devemos respeitar e a pessoa vai por si própria, né? E não porque a outra pessoa está falando, então você tem que acreditar naquilo. É você que tem que ver o que é certo e o que é errado para a sua vida. Por isso que nós somos seres individuais, né? Mas as religiões, elas vêm tudo no momento certo, tudo acontece no momento certo, elas vêm para nos ajudar a nos elevar também. É tudo um tempo, né? Temos o tempo para tudo na nossa vida. Inclusive aqueles que estão nas suas igrejas, né, estão num caminho maravilhoso, porque elas também estão aprendendo coisas boas, né, e tudo mais. Então, quando a gente respeita, a gente não julga. E o que essa lei vem nos pedir para que a gente não polarize, a gente tenha o equilíbrio, né, o meio pelo menos. Ficar quieto, né? Não que eu vou ficar para o lado da pessoa achar, ai, tá bom, então eu vou para o seu lado. Não, você continue com a sua convicção de que você está certo, né?
Agora, no momento que você achar, não, aí tem razão, eu também estou de acordo, né? Eu pensei, eu raciocinei e de repente eu decidi que é o melhor, né? Então, aí sim, ok? Então, quando você não ficar querendo impor, você está desrespeitando. E quando você acha que a sua religião que é a certa, né? Você está julgando. E quando você critica, você está condenando. Então devemos pensar muito bem, né? Se nós temos esse direito de estar condenando as pessoas e tudo mais que elas fazem. Eu, na minha opinião, é lógico que não. A física quântica vem para isso, para nos ajudar a entender tudo isso, né? E vamos falar mais de outra polaridade, que é o muito e o pouco. O que é muito para você? O que é pouco para você? De repente, o pouco para você é muito para o outro. Então, isso também não tem assim, é relativo, né? Por exemplo, o rico e o pobre. Quanto de dinheiro você precisa para você falar assim, ah, eu sou rico? Então, não existe uma definição, né? Para muitas pessoas, a riqueza é a saúde, a felicidade, a família. Então, a gente não pode generalizar, porque o rico e o pobre vai depender muito, né? Não só da questão financeira, mas também de como ela se sente, né? Se ela se sente uma pessoa feliz, próspera, mesmo sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, eu não sei. De repente, a gente tem que não polarizar tudo isso também. Que mais? Saúde e a doença. Se nós não tivermos a doença, será que nós daríamos valor à nossa saúde? Muitas vezes a gente só dá valor à nossa saúde quando a gente fica doente, né? Aí a gente vai atrás para correr atrás do prejuízo. Então, a dor e o prazer, nós só saberemos escolher o que é melhor se nós passarmos por isso. Por exemplo, aquela pessoa que tem uma dor de dente que fica 2 dias lá morrendo, né? A dor de dente, não sei se alguém já sentiu, mas é de vocês, né? Mas é uma dor terrível, né? Que deixa a pessoa nervosa e tudo mais. Então, de repente, ela toma um remedinho, então vai no dentista, trata o dente e tal. Aí daqui 2 horas parou, então é como, que alívio, né? A pessoa se sente em outro mundo, aquele prazer, né, de viver, aquele prazer com a vida, porque ela passou pela experiência da dor, então ela já sabe que vai fazer o possível para evitar que isso aconteça de novo. Então aquela pessoa aprendeu. O que mais? Se você não tem tristezas, né? Como que você vai saber como que é a alegria? Então você vai dar valor quando você tiver os momentos alegres e passando pela tristeza, né? Então as dualidades elas existem, né? Para o melhor, para nós escolher o que é melhor para nós. Sem essas polaridades nós seríamos todos iguais, não seríamos seres individuais, né? Não teríamos vontade própria, os dons, as preferências. Então, esta lei de dualidade vem nos dizer o que? Vamos falar agora da dualidade espiritual. Então, o que seria, né? Vamos falar primeiro do nosso corpo físico e do espírito. Há uma dualidade, né? Porque, na verdade, qual que é a nossa essência real que vem do nosso Criador? Da fonte divina, né? É o nosso espírito. Então, na verdade, o polo positivo nosso é o nosso eu superior, o nosso espírito, a nossa centelha divina. E que o corpo, né? Ele vem do corpo. A matéria vem da matéria, que foi criada por nós mesmos. A mulher, quando tem o bebê, né? Ela vem do corpo dela. Então, a luz e as trevas, né? O que seria, né, estar na luz ou nas trevas? Seria o mesmo que estar no bem e no mal, no céu e inferno. Então, na verdade, só existe o lado positivo. Por exemplo, a luz, né? Não, as trevas.
as trevas, elas só existem porque existe a ausência da luz. Então, um lugar ruim só existe porque é na falta de pessoas boas, né, para fazer esse lugar ficar bom. Porque é a nossa energia que faz com que o ambiente fique harmonizado, de paz, tranquilidade. E o que mais? Céu e inferno. Será que o céu e o inferno também existem? Eu vou contar uma pequena história para vocês a respeito de um samurai. Então existia um samurai que ele tinha uma dúvida, né? Ele gostaria de saber se existe realmente céu e inferno. Então ele foi procurar ali por perto, nas redondezas onde ele morava, um mestre, que era o seu mestre. Aí ele chegou e falou: mestre, eu tenho uma dúvida, né? Eu gostaria de saber se realmente existe céu e inferno. Então o mestre olhou para ele e disse: quem é você? Ele disse: eu sou um samurai. Aí o mestre disse: você é um samurai? Parece mais um mendigo. Aí o samurai já ficou, né, nervoso, já pegou a espada dele, tirou da bainha e levantou, né? Aí o mestre disse assim para ele: nossa, e ainda tem uma espada? Será que isso aí funciona? Você sabe usar mesmo? Aí na hora que ele ergueu a espada para decepar a cabeça do mestre, o mestre olhou para ele bem tranquilo e disse: neste momento você abriu as portas do inferno. Aí ele parou, assim, pensou e viu, né, que o mestre tinha ensinado, né, para ele o que era o inferno realmente. Quando a gente toma uma atitude negativa, né, na nossa vida, que vai causar danos a nós e às outras pessoas. Então ele abaixou a espada e reverenciou, né, o mestre. Aí o mestre olhou para ele e disse: neste momento você está abrindo as portas do céu. Então sabemos, né, da existência de Deus, nós acreditamos, a maior parte das pessoas acreditam que Deus existe, né? Mas também existe aquelas pessoas que não acreditam, né, na existência de Deus. E está tudo bem. O que a gente pensa, cada um, nós devemos, né? O que cada pessoa pensa, a gente tem que respeitar. Mas falando em polaridades, né? Quando a gente sabe que Deus existe, para nós que Deus existe, qual seria o polo, né? O polo de Deus. Então, um polo oposto a Deus, que seria, né, forças opostas. Na verdade, muita gente acredita, né, no diabo, no demônio, Satanás. Não sei o nome que você usa para essa energia negativa, mas que ela também só existe aqui neste mundo dual, porque o homem deu esse nome, né, para talvez esse espírito que ele mesmo se intitula como diabo, né? Na verdade, ele não existe, é um espírito que está assim, se Deus é amor, então esse espírito, na verdade, ou esses, né, porque existem vários, eles estão numa polaridade negativa. Então, lá iniciando, né, os mínimos graus de amor. Então, eles têm amor, deve ter amor por alguma coisa, mas a maior energia deles é o ódio, né? Eles se sentem felizes em fazer o mal, em prejudicar. Então, eles estão num polo negativo. Então, mas é que o demônio, o diabo, na verdade, não existe. Então, muitas pessoas, né, até nós aqui mesmo, às vezes convive com uma pessoa que a gente fala: pelo amor de Deus, aquela pessoa é um demônio, né? Então, às vezes a gente mesmo fala essas coisas que na verdade não existe, né? E o que mais? A vida e a morte, a presença e a ausência. Então, eu coloquei isso aqui para a gente pensar um pouquinho a respeito desses assuntos, porque será que vamos valorizar a vida, né, a nossa vida, só quando estivermos lá do outro lado? Ou será que vamos valorizar agora, cada momento, né, da nossa vida? Será que estamos valorizando o suficiente? Né? As pessoas estão... E as pessoas que estão em nossas vidas, né, nossa família, amigos,
pessoas que convivem conosco. Será que nós estamos dando o devido valor a essas pessoas, né? Ou não? Ou será que a gente vai, às vezes a gente convive na mesma casa com a pessoa, mas a gente não está nem aí com essa pessoa, a gente só olha lá as coisas negativas dela. Então, o ideal seríamos começar a olhar, né, as coisas, só as coisas positivas, para que o nosso coração se enche de amor, né, por essa pessoa. Então, e, e esta lei é com esse intuito, né, de entrarmos na compreensão, porque só assim, entendendo o que se passa com outra pessoa, né, e através do diálogo também, nós podemos mudar, né, da raiva para o amor, do ódio para o amor. Então, muitos estão nessas condições ainda, né? Que elas passam, depois que perde a pessoa, que vai chorar, se lamentar, ai, por que que eu não abracei mais? Igual aquela música, né? Devia ter abraçado mais. Os hermetistas, né, consideram de máxima importância essa transmutação de energia, essa mudança, né, de sentimentos que nós podemos fazer, nós podemos prestar atenção em qual polaridade nós estamos e transmutar, né, mudar para algo, para o polo positivo, né. Então, esta lei, ela era praticada já pelos antigos hermetistas, né, e ele diz assim, esta lei habilitará o discípulo a mudar sua polaridade. Então, isso para eles é de máxima importância. Mudar as vibrações de ódio para o amor. Esta lei vem reforçar aquilo que nosso Mestre Jesus já veio nos ensinar, né? Que é o amor, que devemos amar incondicional. Então, que possamos amar cada vez mais as pessoas, os animais, a natureza, o nosso planeta. E só assim estaremos elevando um degrau, né? Aqueles grauzinhos de amor vai subindo dentro de nós, nós vamos nos iluminando à medida que vamos praticando o amor incondicional. Só através do amor que poderemos subir na escala, né? Da ascensão, para chegarmos ao todo, que é Deus, nosso Pai. Espero que, né, essa lei possa ajudar você de alguma forma a entender que polo que você está, né? E que você pode transmutar essa energia a hora que você quiser, é só você desejar. Você ter a vontade, né, já é o início para que isso aconteça. Ok? Então, se vocês gostaram, não esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like. Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Porque, na verdade, eu não conheço meus seguidores, né? Eu sei de alguns porque são parentes meus. Mas, na verdade, o YouTube não nos mostra quem são nossos seguidores. É só número. Quantos curtiu, quantos estão inscritos. Então, eu desejo, mesmo que eu não te conheça, eu desejo muita luz, muita paz na sua vida, muito entendimento. Ok? E até o próximo. Namastê.